dia, leitoras e leitores da revista Mana. Hoje estamos aqui com Maria Luísa Lucas. Ela é mestra e doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde faz parte do Laboratório de Antropologia da Arte, Ritual e Memória. Foi pesquisadora de pós-doutorado no Museu do Quai Branly, Jacques Chirac, e professora temporária no Departamento de Antropologia da Universidade de Paris-Nanterre. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado no Brasil Lab e na Universidade de Princeton. Bem-vinda, Maria Luísa. Oi, Maria, obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Que bom que você está participando aqui nas nossas entrevistas. Ela é autora do artigo Mais Além do Desamparo, Orfandade e Chefia entre os Bora na Amazônia Colombiana. Eu queria te propor, para começar, apresentando os teus interlocutores de pesquisa. Quem são os Bora que habitam a região dos rios Caquetá e Putumayo na Amazônia Colombiana? Então, vou tentar resumir um pouco, assim, os Bora com quem eu trabalhei na Amazônia colombiana, eles estão distribuídos num território bem disperso e ao redor de 6 malocas, que são casas grandes de cada clã, e o rio, essas malocas estão no rio Igaraparaná, que é um afluente do rio Putumayo. Eu também fiz algum trabalho de campo numa comunidade multiétnica de La Chorrera, e os meus interlocutores mais próximos, eu diria que são cerca de umas 200 pessoas. Mas os Bora e os Bora Miranha também estão no Peru e no Brasil, em comunidades no Peru e no Brasil, e muitas pessoas hoje vivem nas cidades de Letícia e Bogotá, na Colômbia, em Pebas e Iquitos, no Peru, em Tefé, Manaus, Alvarães, Guarini, no Brasil. A história dos Bora e dos outros povos do centro, que eu vou falar em seguida, é uma história de muitos deslocamentos, desde pelo menos o século XVIII. Então, por isso que eles estão dispersos, mas eu trabalhei mais nas malocas do Rio Igaraparaná. Os Bora, eles fazem parte ainda do complexo dos povos do centro, que incluem vários outros grupos dessa região, como os Muruimuna, os Andoque, os Ocaina, os Muinani. E eles ficaram muito conhecidos assim na literatura para os antropólogos a partir da atuação da Casarana, que foi uma empresa de extração de borracha, que no caso dos Bora assassinou ou deslocou à força mais de 90% das pessoas no começo do século XX. Isso. Hum. E como foi desenvolvendo a tua pesquisa de campo naquela região? É, eu até hoje passei mais ou menos uns 15 meses nessas malocas, vivendo com eles, morando lá, compartilhando o dia a dia, participando das atividades, mas eu fiz também algumas viagens para as comunidades no Brasil e no Peru, viagens mais pontuais, assim. Mas a maior parte do tempo eu fiquei perto da família e do chefe da maloca do clã Amanhecer. Muito da pesquisa também envolveu projetos com instituições estrangeiras, assim, financiamento do Brasil, da França, e pesquisas em e com arquivos e museus, que é um outro tema sobre o qual eu escrevo também, que eu não trato nesse artigo, mas sobre o qual eu tenho pensado e escrito, inclusive com outros colegas mais recentemente. Uma outra coisa também que é importante dizer, e que eu acho que eu menciono no artigo, é que o bilinguismo foi uma coisa muito importante ao longo da minha pesquisa inteira, porque os Bora, eles se comunicam a maior parte do tempo, isso já há algumas décadas, em espanhol. Então, a maior parte da pesquisa foi desenvolvida em espanhol. No E teu artigo, a chefia é um elemento fundamental. Você poderia comentar um pouco ao respeito, especificamente em relação ao parentesco? assim, né? Então, no artigo, o chefe, né, a chefia que eu descrevo, não é a mesma coisa que o líder ou o cacique. Isso é a primeira coisa que é importante ficar claro, né? Então, quando eu estou falando dos chefes, é alguém que foi nominado, ou seja, que ganhou um nome num ritual. Os Bora fazem vários desses rituais de dar nome para os chefes, mas o mais prestigioso deles, dos rituais, é o Jarilqua, ou Jadico, como eles falam em espanhol na região, e tem uma relação, esse ritual, com a figura da garça branca, que é uma coisa que eu acho que eu menciono no artigo, mas falo um pouco mais na tese. Os chefes são uma pessoa que tem um outro status entre os Bora.
Na literatura sobre a Amazônia, às vezes as pessoas falam disso na linguagem da prerrogativa ou do direito de fazer alguma coisa, de usar um objeto, enfim, nessa linguagem mais do direito. Não é muito o caminho por onde eu vou, mas só para entender por que que eles são diferentes, vamos dizer assim. Os Bora dizem que as pessoas que ganham nomes em rituais são nobres. Eles têm um termo, mas eles traduzem esse termo para o espanhol como pessoas nobres, ou pessoas que você respeita, ou pessoas que têm valor. Essas são as traduções possíveis às quais a gente já chegou, assim. Então, o chefe, ele vai ser um dono de uma maloca, de um clã, e toda noite ele vai sentar num banquinho, assim, que existe dentro da maloca, e vai coordenar as sessões do mambeadeiro, que é onde o pessoal, principalmente os homens, conversam, consomem coca e tabaco, dialogam, contam mitos, curam doenças. Enfim, é um espaço de diálogo que acontece todas as noites e que geralmente é um espaço masculino, mas que as mulheres também estão em volta, ouvindo, dando opinião, enfim. Elas não se sentam ali, mas elas estão presentes também. Eu poderia dizer também que o chefe, ele é um intermediário. Ele vai aparecer Uhum. como intermediário na mitologia, nesses momentos nas malocas, no cotidiano, no dia a dia. É ele quem vai mediar a relação com os estrangeiros, sejam eles humanos ou não humanos, com o exterior. No passado, ele fazia isso muito pela guerra, pela vingança, pelas relações guerreiras, etc. E hoje ele faz isso pela diplomacia, pelos pensamentos frios e doces, que são ideias também que aparecem no Alto Rio Negro, para falar sobre comportamentos e pensamentos que são considerados desejáveis, bons, etc. Ainda sobre os chefes, é importante dizer que sempre que possível ele vai ser o filho mais velho de um outro chefe. Inclusive o nome vai ser o mesmo. Então, essa pessoa, Uhum. eles vão ter os mesmos nomes. Depois que um casal se casa, ele vai mudar para o clã da maloca do marido. Então, isso faz com que um chefe sempre vai ter ali ao redor dele os filhos e os netos do mesmo clã dele, além das noras, né? Das mulheres Uhum. que vêm junto desses filhos e netos. Para terminar sobre os chefes, eu acho que eu poderia dizer que um chefe ele vai ser sempre bom ou prestigioso em relação às outras malocas, se ele conseguir de maneira muito pacífica atrair pessoas que às vezes não iam estar ali de outras maneiras. Como é o exemplo do sobrinho que eu falo no artigo, né? Uhum. Então, ele vai ser tão mais prestigioso aos olhos dos outros quando ele conseguir atrair essas pessoas que não estariam ali. E, além de atrair, organizar o trabalho dessas pessoas. O chefe é alguém que organiza e faz com que as pessoas trabalhem juntas. Ou, como eu também falo no artigo, extrai o trabalho dessas pessoas, né? Assim, então, bem resumidamente, não sei se foi claro, mas se eu pudesse falar o que que é a chefia, seria um pouco isso, assim, através da minha experiência de trabalho de campo, conversando com meus interlocutores. Foi claro, sim. Agora eu queria ir para o outro elemento do título do artigo, né, que é um dos elementos centrais, que é a orfandade. O que significa, então, ser órfão? E pensando justamente no teu artigo, por que a posição da orfandade masculina, a que é central na análise, tanto que a orfandade feminina não ocupa o mesmo lugar? Porque o pensamento euro-americano, ocidental, vai entender a palavra órfão como aquela pessoa que perdeu os pais, principalmente na infância. E só isso, do tipo, se você perguntar o que que é um órfão, é alguém que perdeu os pais na infância, né? Assim, então, esse era um nó que eu queria desatar, porque nos Bora, e acredito que nos outros povos do centro também, tudo me levava a entender que não era só isso. Por outro lado, como eu citei, né, com o que eles chamam do genocídio caucheiro, com o holocausto da Casarana, isso são palavras dos meus interlocutores, eu acredito que houve uma certa, não uma confusão, mas assim, uma especificidade da literatura sobre esses povos que a ideia de órfão foi muito tratada na região do Caquetá Putumayo como um conceito histórico,
Óbvio, depois da tragédia da borracha, todo mundo ficou órfão. Se 90% das pessoas não estavam mais lá. Então, você vai ter essa descrição muito de o tratamento do conceito como um conceito um pouco histórico. Mas, mais uma vez, os meus dados me levavam a pensar que não era só isso. E por que me levava a pensar que não era só isso? Porque muitas vezes eu ouvia a palavra órfão em contextos meio estranhos. No começo eu não conseguia entender muito bem. Então, por exemplo, para crianças com os pais vivos, só que os pais estavam viajando. E aí falava, esse órfãozinho. Eu falava, ué, mas os pais dele estão vivos, por que estão chamando ele de órfão? Ou até para mim mesma, que estava ali sozinha, vamos dizer assim. Mas que depois, quando for falar da coisa das mulheres, posso voltar a esse ponto. Então, para colocar de uma maneira muito simples, eu comecei a entender com a minha experiência de campo que órfão é alguém que está longe do chefe. Ponto. Esse chefe pode ser seu pai, mas não só, porque, como eu disse antes, o chefe é quem organiza as suas ações, o seu trabalho e quem cuida quando você está doente, quem te protege do ataque dos animais que podem te fazer um feitiço, alguma coisa do tipo. Então, é alguém que está longe do chefe. É uma categoria muito mais ampla do que a gente poderia imaginar só ouvindo essa palavra, né? Assim, a maneira com que ela era empregada no cotidiano me fez entender que ela era uma categoria muito mais ampla. Então, aí a gente pode imaginar que a gente tem a primeira conclusão, que a orfandade é uma posição e que ela pode ser transitória e até mesmo parcialmente reversível, vamos dizer assim. Mas, prestando atenção nesse termo, eu também entendi que ela é uma condição de desamparo que não é desejável, porque as pessoas, quando estão órfãs, elas estão sem chefe, sem parentes, e elas ficam tentando colocar de uma maneira num termo muito simples e talvez assim, pouco específico, elas ficam com uma humanidade mais fraca por causa disso. Porque ser humano de verdade, etc., é ter parentes, é viver numa parentela. Então, quando você está meio, esses laços estão se soltando, estão meio frágeis, a sua humanidade também fica mais frágil, vamos dizer. Mas, então, a neutralização ou o arrefecimento, vamos tentar colocar assim, dessa orfandade, dessa condição que não é desejável, seria a criação de novos laços entre chefes e órfãos, né? Por caminhos que, mais uma vez, por um viés bem teórico e comparativo, eu argumento no texto que vão acontecer da seguinte maneira: quanto maior a proximidade do parentesco genealógico, ou seja, dos laços genealógicos que já existiam antes entre órfão e chefe, mais essa relação vai ser marcada pelo cuidado e pela alimentação, no sentido aqui de dar de comer, né? Então, eu uso o exemplo, por exemplo, de avós e netos, um laço de parentesco genealógico muito intenso que existia antes e que quando esses avós adotam esses netos, a relação vai passar muito por aí. Por outro lado, quanto menor for esse parentesco genealógico, ou quando ele não existir, mais essa relação vai ser de controle e servidão. Por exemplo, com os cativos de guerra do passado. E aqui é muito importante dizer que a palavra servidão e controle, que eu tento explicar um pouco no texto, o que eu estou pensando quando eu uso essas palavras, elas também são usadas pelos meus interlocutores em espanhol, é assim que eles escolhem traduzir essas relações, né? Então, foi por isso a escolha desses termos também, que eu tento, né, não dar de barato, vamos dizer assim, e pensar sobre eles no artigo. Então, daí surgem três eixos de relações possíveis entre chefes e órfãos: a adoção, a aliança, né, as relações de afinidade, casamento, enfim, a aliança e a incorporação. Aqui eu não tenho um termo melhor por enquanto, mas eu estou pensando nessas pessoas que não têm um parentesco prévio, vamos dizer assim. E essas relações, elas vão se movimentando nisso que eu chamei de um gradiente relacional,
cujos polos são um assemelhamento, ou quase um espelhamento, que é o que acontece quando um chefe nomeia o seu filho primogênito, que dá o mesmo nome e faz quase que uma cópia de si, vamos dizer assim, e uma orfandade plena, que seria o outro polo desse gradiente, assim. Bom, depois de apresentar as nuances de cada um desses modos de relação no artigo, eu falo um pouco sobre esse último caso, da incorporação das pessoas sem parentesco genealógico ou relações de aliança. E eu argumento que, ao invés de uma relação de opressão, os chefes bora se relacionam com os órfãos para se fazerem mais prestigiosos, e os órfãos se relacionam com os chefes para se produzirem a si mesmos como humanos mais verdadeiros, com parentes, etc. E um chefe bom vai ser aquele que conseguir manter o órfão perto dele também, porque essa pessoa pode simplesmente não querer mais ficar ali e ir embora, né? Assim. Então, se eu tivesse que descrever um pouco a questão da orfandade, seria assim. E a questão da orfandade feminina também sempre me intrigou muito, inclusive em campo. Mas eu fui entendendo com o tempo que o cálculo das relações de orfandade passa pela importância das relações de patrilinearidade, ou seja, do fato do clã vir por parte de pai. Então, o que eu ouvia em campo era a relação de orfandade sempre meio que sendo calculada dessa maneira. A menos que fosse de fato uma menina que perdeu os pais, o que era meio raro, aí sim eles iam falar, ela ficou órfã, né? Assim, usar esse termo. Eu não vi isso sendo marcado em outras situações em relação às mulheres. Eu tenderia a achar que é porque uma mulher casada vai ter o trabalho dela organizado e vai ser cuidada pelo chefe do clã do marido. Então, assim, mas realmente existe aí vamos dizer assim, uma questão que eu até hoje não consegui resolver ainda, porque talvez só para finalizar, assim, uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o final do artigo é que depois, no finalzinho, tento colocar a questão mesmo do desastre da borracha, né, das Uhum. pessoas, retoma um pouco isso que eu já comentei sobre a falta de pessoas, vamos dizer assim, né, a queda demográfica muito grande na época do Caucho, imaginando que, de fato, no começo do século XX, os Bora pararam de fazer guerra e todo mundo virou órfão, né? Assim, isso é uma coisa que está presente nas narrativas dos meus interlocutores. Mas que eu também entendi que, diante dessa situação, o que que eles fizeram? Eles começaram a produzir novos chefes por meio da adaptação de relações de filiação, de nominação, de dar nome, de aliança. Então, eles tentaram achar jeitos, às vezes, muito criativos e inesperados de produzir novos chefes. E essa relação que eles tinham com os cativos de guerra, a minha hipótese, vamos dizer assim, é que ela não sumiu, ela só foi deslocada, vamos dizer assim, e ela hoje acontece com os animais, principalmente os animais de caça. Então, aquela relação de orfandade plena, que eu chamei assim no artigo dos cativos de guerra, ela, ela não desapareceu. Isso é um outro tema, que é o tema da reorganização ou da reforma social ou do amanhecer, bora, que é como que eles continuaram vivendo e lidaram com a vida depois desses acontecimentos do começo do século XX que foram tão cruéis e uma tragédia realmente sem, enfim, sem precedentes para eles, ao menos pelo que a gente conhece da história recente. Então, esse tema dessa reorganização, do que eles fizeram depois, é uma coisa sobre a qual eu estou escrevendo agora e pensando, mas foi muito importante para mim organizar todas essas ideias nesse artigo antes de começar a realmente escrever de maneira mais direta sobre esse processo. Assim. Entendi, muito bom também. Você já deixa a gente a expectativa desses Ok. capítulos que você está escrevendo agora. Eu acho isso bem bom.
Ai, queria te agradecer por essa última notícia que você está dando e, sobretudo, pela participação na entrevista. Muito bom poder estar com Obrigada a você você. aqui. Obrigada a você. Espero que tenha sido claro e, enfim, que mais pessoas possam ser curiosas em conhecer os Bora e as histórias dos povos do centro. Sim, sim, esperemos que sim.